Olá, amados, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero conversar um pouquinho com os irmãos a respeito do que vem acontecendo nesses últimos dias. E nós sabemos perfeitamente que tudo isso é profético. A palavra do Senhor diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Muitos irão procurar para si doutores que falem aquilo que eles querem ouvir, segundo aquilo que é a sua própria vaidade, a sua própria vontade carnal. E nós sabemos perfeitamente que para que a apostasia aconteça, existe um movimento espiritual que promove essa apostasia. O que está por trás desse movimento espiritual é a ação maligna, a ação daquele que é opositor da verdade. Toda tentativa do inimigo é tirar a palavra de Deus do coração do homem, desviar o homem da verdade que está na palavra do Senhor, na Bíblia Sagrada. Os meios pelos quais isso acontece são variados. E muitas das vezes nós pensamos numa apostasia apenas no ponto de vista daquele que abandona a fé cristã e se torna um ateu. Hoje nós sabemos que há um movimento também por parte do ateísmo que tem crescido, ao movimento de pessoas que se apostataram da fé cristã e que fazem todo o trabalho para tentar tirar a Bíblia do coração e da mente dos cristãos. Mas também existe no meio da cristandade um movimento também espiritual e que não vem de Deus. E esse movimento acaba passando de maneira despercebida por falta de discernimento, e o objetivo também é desviar a palavra de Deus do coração dos cristãos. Então nós precisamos ter muito cuidado nessa última hora com aquilo que nós temos ouvido. E não importa, as pessoas às vezes elas vão atrás das pessoas famosas. Então, se aparece alguém que tem uma fama, o que ele diz passa a ser lei, e aquela pessoa aceita aquilo facilmente. Existe outros também que têm se colocado hoje contra o sistema religioso. Não, esses que se colocam contra o sistema religioso, eu posso dizer que a maior parte desses tem uma ação maligna por trás deles, porque quando você observa o que eles vêm ensinando, vem tirando a palavra de Deus do coração das pessoas, porque distorcem a palavra do Senhor e ensinam coisas que não tem nenhum respaldo bíblico, como se fosse uma correção dos erros que estão hoje nas denominações, mas que na verdade são armadilhas para desviar ou distanciar ainda mais as pessoas da verdade. Recentemente eu vi um líder religioso de um canal, e ele chega a citar que Moisés é o demônio do Antigo Testamento, ao nível que chegou essas coisas. E quando você vai olhar os comentários dessas pessoas, as pessoas estão elogiando a sabedoria desse mestre, que na verdade nada mais é do que um falso mestre, porque mutila a palavra de Deus, distorce a palavra de Deus. Mas o simples fato de se colocar contra o sistema religioso já ganha adepto daqueles que estão frustrados com alguma
algum movimento, alguma igreja com alguma denominação que passou por frustrações, eu tenho que dizer que a frustração ela faz parte da vida humana. Onde você lida com o ser humano, você também experimenta frustrações. Isso acontece muitas das vezes quando nós colocamos muita confiança, depositamos muita confiança ou confiança em excesso no ser humano, quando na verdade nós sabemos que todo ser humano ele é propenso à falha. E recentemente alguém conversando sobre esse assunto falou que não quer saber mais do sistema religioso porque cansou da hipocrisia. E eu disse o seguinte, que sonhar com um lugar onde você não tem hipocrisia aqui nesse mundo é uma utopia, porque onde tem um ser humano, você vai lidar com o pecado, e dentre esses pecados a hipocrisia. Então nós só vamos ficar livres dessa realidade na eternidade, quando o pecado já não estiver mais presente na vida humana. Mas enquanto nós não chegamos lá, nós temos que lidar com essas divergências, com esses problemas que acontecem onde tem o ser humano. Eu gostaria aqui de ler um texto da Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, o versículo de número 25, diz assim: certo dia um especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova, com esta pergunta: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: o que diz a lei de Moisés? Como você a entende? Bom, nós precisamos ver aqui que, diante da pergunta que esse mestre da lei faz para colocar Jesus à prova, Jesus dá uma resposta. O que está escrito na lei de Moisés? E logo depois, como que você entende? Então, uma coisa, nós precisamos saber o que está escrito. Naquele contexto que Jesus pergunta, ele está falando da Torá, a lei de Moisés. Ele está num diálogo com o mestre da lei. Então ele pergunta o que está escrito e como que esse mestre da lei faz a interpretação daquilo que está escrito. Então aqui que eu quero trazer para os irmãos uma reflexão. É muito importante nós sabermos que a palavra de Deus, a Bíblia, ela contém 66 livros. E aqui está a verdade de Deus revelada ao ser humano. Quando você pega a antiga aliança, você tem uma revelação progressiva. Ela vai chegar ao seu ápice em Cristo Jesus, o Verbo encarnado, o Novo Testamento. E é preciso compreender que, embora a Bíblia ela contenha 66 livros, esses livros foram escritos por homens inspirados por Deus. Mas esses livros, eles contêm uma doutrina, uma uniformidade doutrinária, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Se não compreendermos que existe essa unidade doutrinária, nós distanciamos daquilo que é a revelação. Quando nós falamos de revelação, nós estamos falando da revelação escrita. Essa é a revelação de Deus para o homem. Aquilo que foi registrado nas Escrituras é a revelação de Deus para o homem. Então, quando se fala de que a igreja do Senhor Jesus precisa ser guiada pela revelação de Deus, ela precisa ser guiada por aquilo que está escrito na palavra de Deus. Agora, uma coisa é conhecer o que está escrito na palavra de Deus.
E aqui nós precisamos fazer uma observação de que poucas pessoas, poucos cristãos têm se interessado de fato pelo conhecimento, pelo estudo da palavra de Deus. Estamos vivendo um momento em que a palavra de Deus tem sido deixada um pouco de lado. A ênfase, muitas das vezes, são nas experiências, as experiências sobrenaturais, as experiências emocionais, a ênfase no emocionalismo, encontros que promovem, né, trabalhos psicológicos, que trabalha a questão emocional do ser humano, quando na verdade a questão teológica vai sendo deixada de lado, vai sendo negligenciado. E existem segmentos que são até contra o estudo da teologia, como se a teologia em si fosse um mal. Claro que nós precisamos fazer uma ressalva, existe teologias boas, existe teologias ruins, né? Nós estamos aqui defendendo a teologia liberal, que tem sido um problema para a igreja nesses últimos dias. Mas deixar de lado a teologia também não é um caminho sábio, porque a teologia é o estudo, é aquilo que nos induz, aquilo que nos auxilia no estudo das coisas relacionadas ao reino de Deus, ao estudo da palavra de Deus, como você conhece, como você estuda, a forma que você deve estudar a palavra de Deus, tudo isso você aprende com a teologia. Claro que a Bíblia não é um livro comum, não é um livro qualquer, então nós não devemos tratar a Bíblia como se nós estivéssemos tratando um outro livro qualquer. Nós precisamos da inspiração, ou da iluminação, melhor dizendo, da iluminação do Espírito, para nos levar a compreender aquilo que o Espírito Santo quis registrar na palavra de Deus. Dito isso, eu gostaria de citar aqui ainda para os irmãos um outro versículo da palavra do Senhor, que está na carta de Paulo a 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, o que Paulo está falando é que toda a Escritura, a palavra de Deus, a Bíblia, os 66 livros da Bíblia, são livros inspirados e são úteis para orientar a vida cristã. Nós não podemos rejeitar nenhuma parte das Escrituras. Nós não podemos mutilar as Escrituras. Nós não podemos tirar uma parte de um livro e fazer desse livro a nossa regra de fé. A regra de fé cristã, ela está relacionada em tudo aquilo que diz as Sagradas Escrituras. Claro que nós temos na Bíblia uma divisão. Você tem a Antiga Aliança e você tem a Nova Aliança. A Antiga Aliança, ela tem um propósito e ela tem uma revelação que ela é progressiva. A Nova Aliança, esse Novo Testamento, ele está contido na Antiga Aliança, só que de maneira oculta. Nós só vamos ter a revelação dessa realidade com a vinda de Cristo, a encarnação do Verbo, o derramado do Espírito, a iluminação, a inspiração do Espírito dada aos apóstolos para interpretar as Escrituras do Antigo Testamento. Então, nós temos uma revelação completa nas Escrituras que deve ser proveitosa. Há pessoas que rejeitam por completo o Antigo Testamento como se nada tivesse de contribuir para a nossa vida cristã. Então, nós precisamos entender, porque existem pessoas que chegam a ensinar que o Deus do Antigo Testamento é um Deus mau, contrário do Deus do Novo Testamento. Isso é uma aberração teológica muito grande.
Então é preciso ter muito cuidado com esse tipo de ensinamento que vão surgindo. Bom, falamos que a Bíblia tem 66 livros. Esses livros que nós temos na Bíblia, na verdade, eles não são todos iguais. Existe uma variedade de estilo literário. Ou seja, nós temos na Bíblia livros que são leis, nós temos na Bíblia livros que são históricos, nós temos na Bíblia livros que são poéticos, nós temos na Bíblia livros que são proféticos, nós temos ainda também os 4 evangelhos que relatam a vida de Cristo, a experiência do ministério de Cristo, seu ministério terreno. Nós temos, além disso, no Novo Testamento, o livro histórico do Novo Testamento, que é o livro de Atos. Nós temos as epístolas apostólicas, e essas epístolas apostólicas, elas norteiam a doutrina cristã, aquilo que deve ser conhecido e vivido por toda a igreja cristã, tem que ter sua base ali naquilo que foi ensinado pelos apóstolos de Jesus Cristo. E nós temos também um livro profético no Novo Testamento, que é o Apocalipse. Sendo assim, nós podemos dividir os livros da Bíblia, ou dividir a Bíblia em 7 partes. Nós temos lei, profetas, escritos, os escritos no Antigo Testamento. Esses escritos estão relacionados aos livros poéticos, aos livros proféticos, aos livros sapienciais, que são os provérbios, são Eclesiastes. E depois nós temos o centro da Bíblia, o Evangelho. Por quê? Porque Cristo é o centro de toda a Bíblia. Nós temos, depois disso, no Novo Testamento, o Atos dos Apóstolos, como já foi dito, e depois as epístolas e o livro profético do Novo Testamento, que é o Apocalipse. Então, quando nós falamos que nós temos livros literários, de estilos literários diferentes, nós não podemos fazer, é por isso que eu li aqui no início, como você entende ou como você lê. Então, nós não podemos fazer uma leitura, usar o mesmo método para interpretar as Escrituras do princípio ao fim. Nós temos que respeitar o estilo literário de cada livro. Ora, se nós vamos ler uma poesia, nós não podemos interpretar essa poesia de forma literal. Nós vamos ter problema. Se nós vamos interpretar os livros poéticos, os livros proféticos, ou melhor dizendo, nós temos que entender como que os profetas falavam, as figuras de linguagem que eles utilizavam para expor as suas profecias. Tudo isso tem que ser observado. Existem pontos na Bíblia que são linguagens, figuras de linguagem. Você tem parábolas que tem que ser interpretadas como parábolas, né? Então, se nós não observarmos esses detalhes, nós quisermos fazer uma mesma interpretação para todos os livros da Bíblia, como querem alguns, nós vamos ter problema. Existem aqueles que procuram uma interpretação alegórica do texto bíblico. Isso é um problema sério. Por quê? Porque pode ter algum ponto na Bíblia que cabe uma leitura alegórica? Pode. Mas não em toda a Bíblia. Porque essa leitura alegórica, ela desconsidera o estilo literário do escritor. E em vez de você descobrir o que o escritor queria dizer com aquilo, para depois fazer uma aplicação, trazer para a nossa realidade e contextualizar na nossa realidade e fazermos a aplicação para a nossa vida, a interpretação alegórica, que em alguns círculos, alguns meios cristãos são chamados de palavra revelada ou revelação além da letra, isso é um perigo muito grande, porque você desconsidera a verdade das Escrituras para colocar, você vai
transpor para o texto bíblico aquilo que a sua mente cria, aquilo que a sua mente imagina, desconsiderando e mutilando o texto, muitas vezes tirando um versículo do seu contexto. Quem faz esse tipo de leitura não respeita o contexto em que está sendo dito aquilo, e distorce por completo as Escrituras, e faz as pessoas errarem, faz as pessoas pecarem. Isso é tão sério, meus amados irmãos, porque existem pessoas que estão alegorizando até as cartas apostólicas. É um absurdo você querer alegorizar uma carta apostólica. O que os apóstolos disseram é aquilo ali, o que eles queriam dizer para a igreja é o que está registrado ali naqueles textos, e que deve ser interpretado e compreendido e aplicado na nossa vida cristã. Se nós não levarmos em consideração esses aspectos, nós podemos ser desviados daquilo que é a fé, entrarmos com um caminho de apostasia. Ora, eu ouvi recentemente uma aberração tremenda e séria, o que eu vou dizer aqui, dizendo-se o seguinte: a revelação é a verdade absoluta. Só que quando esses líderes ou esses mestres utilizam-se dessa afirmação de que a revelação é a verdade absoluta, eles não estão falando da revelação escrita. Porque se eles estivessem falando da revelação escrita, da Bíblia como verdade absoluta, ok, ótimo, é isso mesmo. Mas não, eles estão falando de uma suposta revelação daquilo que está oculto nas Escrituras, atrás das letras. Ou seja, por uma interpretação alegórica. Chega-se uma mensagem que o autor não quis dizer, e acreditam que está sendo revelado pelo Espírito Santo. Ora, eu já disse no meu canal algumas coisas a respeito disso e provo que é facilmente desmontável esse argumento. Basta nós pegarmos o contexto em que algumas coisas estão sendo ditas, analisarmos o contexto, que nós vamos descobrir que não passa de uma imaginação muitas dessas afirmações. Muitas, veja bem o que eu estou dizendo, muitas dessas afirmações. Não estou dizendo todas, mas muitas. Então, isso é muito sério, porque quando se fala assim, a revelação é uma verdade absoluta e está falando de uma experiência subjetiva, de uma suposta revelação que alguém está recebendo de Deus naquele momento, de uma mensagem que ninguém descobriu na Bíblia, está dizendo o seguinte: você não pode questionar essa revelação, porque essa é a verdade absoluta. Você não tem direito de questionar. Mas a Bíblia está dizendo outra coisa. Não, você não pode questionar. Por quê? Porque o que você está lendo aí é letra. E letra mata. Usa-se esse versículo da fala de Paulo, interpreta de maneira equivocada esse versículo, para tirar do coração do povo de Deus a palavra. Esconder a palavra. E quando você esconde a palavra e você diz assim, o que eu estou dizendo é revelação e é verdade absoluta, você não pode questionar. Quão sério é isso? Porque você cria qualquer ensino baseado nessa suposta revelação, e qual é o recurso que você vai utilizar para filtrar e para analisar essa revelação se você não pode questionar algo que é uma verdade absoluta? Isso é uma manipulação, isso é um argumento falacioso, e eu vou dizer aqui, é um argumento perverso, porque falsos mestres utilizam desse tipo de argumento para manipular as pessoas, e eles sabem que estão fazendo isso. É isso que é triste, eles sabem que estão manipulando as pessoas com esse tipo de argumento. Bom, se nós pegarmos, por exemplo, existem grupos que criam doutrina baseada em interpretação alegórica. Isso é muito sério.
Aí você fala assim, mas qual é o fundamento que você tem na Bíblia para fundamentar essa doutrina? Aí eles vão lá, pegam um texto bíblico, distorce o texto, faz uma interpretação alegórica para ajustar a doutrina que está ensinando a essa interpretação que eles criaram. Manipulação. Quer ver um exemplo? A Igreja Católica, ela utiliza de vários métodos de interpretação das Escrituras. Entre eles, ela utiliza-se do método alegórico também. Bom, diversos textos bíblicos utilizados para justificar a doutrina da Mariologia, ou a exaltação de Maria, eles se utilizam de Cantar de Salomão, de Provérbios, para usar uma figura de linguagem alegórica e aplicar a Maria. Quando você vai ler e você percebe que não é aquilo que está dizendo. Então, usar a alegoria para criar, com base na alegoria, uma doutrina, isso é algo sério. Isso é algo sério. Então, meus amados irmãos, quer fugir da apostasia? Ame a palavra de Deus. Somente as Escrituras. Foi o que Lutero disse. Somente as Escrituras não quer dizer que... o que ele quer dizer é o seguinte, com somente as Escrituras. Ele não nega as tradições. Existem tradições que não afetam em nada a nossa fé, a nossa conduta cristã. Não traz nenhum prejuízo. Existem tradições que são tradições boas e não há por que negá-las, rejeitá-las. Mas quando diz só as Escrituras, ele quer dizer o seguinte, que somente o que nós vemos registrado nas Escrituras pode ser a última palavra para designar uma doutrina ou para confirmar uma doutrina. Nada além das Escrituras para confirmar uma doutrina cristã. É isso. E aí nós temos grupos ultimamente se levantando contra muita coisa, mas pessoas estão sendo tiradas das suas igrejas, e muitas vezes de igrejas históricas, que têm um apreço pela palavra, pelas Escrituras, estão sendo levadas para grupos que têm ensinado heresias gritantes. E isso tem nos preocupado. Estamos vivendo a última hora, o momento é de discernimento, o momento é de se firmar na palavra de Deus, colocar o seu coração, guardei a tua palavra no meu coração, a hora de guardar a palavra de Deus no nosso coração, e não abrirmos mão daquilo que está escrito, que deve nortear a nossa vida, é a palavra escrita, meus irmãos. E nós precisamos buscar de Deus sabedoria, usar as ferramentas adequadas para saber interpretar o que o autor quis dizer naquele momento, extrair aquela verdade e trazer essa verdade aplicando na nossa realidade, para não distorcermos o que o texto bíblico quis dizer. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, cuidado, não aceite interpretação alegórica de textos que não caiba a interpretação alegórica. Busque sabedoria, busque compreender o texto dentro do seu contexto. E outra coisa, a igreja evangélica, ela não tem um papa. A igreja evangélica ela não tem um papa para dizer, é isso aqui e você tem que aceitar e pronto, acabou. Não. A igreja evangélica tem a palavra de Deus. Seja o líder que for, se ele não estiver adequado com a teologia bíblica, com a teologia genuinamente cristã, ortodoxa, nós devemos ficar com aquilo que diz a palavra do Senhor. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.